Oi pessoal, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido, esse é o vídeo da aula de quarta-feira passada. E nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre planejamento estratégico. Vamos recapitular um pouco o que a gente falou nas aulas anteriores, né? Então a gente viu que a empresa vive dentro do ambiente e dentro desse ambiente nós conseguimos identificar três níveis de ambientes, né? Primeiro ambiente, que é o ambiente incontrolável, né? Também conhecido como macroambiente, né? É nesse macroambiente que a empresa sofre influências de tudo aquilo que nós vivemos aqui. Então a gente sofre influências das forças político-legais, influência da tecnologia, influência do meio ambiente, influência da sociedade, da cultura que nós vivemos, influência da qualidade demográfica que a gente tem, então a diversidade do Brasil, etnias e por aí vai. Tudo isso influencia na maneira como nós vamos pensar a nossa organização, como nós vamos montar a nossa organização e como nós vamos desenhar a nossa organização. Abaixo desse macroambiente que é incontrolável, a gente tem um ambiente mais controlável, que é justamente o que a gente conhece como microambiente. É o ambiente mais próximo da empresa. E nesse ambiente nós temos quatro elementos. São os fornecedores, que nós escolhemos, os concorrentes, que é o que vai determinar nosso posicionamento de mercado, os clientes, que você escolhe para quem você vai vender o teu produto, e as agências governamentais ou o próprio governo, através das agências regulamentadoras que vão colocar as exigências para a tua empresa funcionar. Então é Anvisa, prefeitura, governo federal, sistemas tributários e por aí vai. E finalmente, o ambiente interno da empresa. O ambiente interno da empresa é composto por tudo aquilo que a empresa consegue plenamente controlar, que são os seus recursos. Então, dentro dos recursos da empresa, nós temos os recursos materiais, os recursos humanos, os recursos financeiros e os recursos tecnológicos. A gente poderia incluir um quinto aí, que são os recursos patrimoniais, toda a parte de estrutura, prédios, instalações da empresa. Tudo isso compõe o ambiente onde a empresa vai ser criada. E tudo isso também influencia toda a estratégia da empresa, todo o planejamento da empresa, no sentido de se montar, de se criar e de se desenvolver dentro de todo esse ambiente. E dentro desse desenvolvimento surgem três elementos básicos: a missão, a visão e os valores da empresa. Missão é aquilo que a empresa se dispõe a fazer hoje. A visão é aquilo que a empresa pretende ser amanhã. E os valores é aquilo que vai nortear a empresa nessa caminhada para atingir esse objetivo. Esse é o elemento básico que nós temos da empresa. A partir daí, a empresa começa a desenvolver o planejamento para atingir esse objetivo de visão ou até mesmo metas mais próximas, que a gente já viu essa definição também. Então, vamos entender agora o que é planejamento, porque vamos voltar mais lá no começo. Qual é o objetivo da administração? Planejar, organizar, liderar e controlar. Então, dentro dessas funções, a primeira coisa que a gente vai ver agora vai ser o planejamento. E o que é planejamento? Bom, pensando, planejar nada mais é do que organizar uma atividade de forma consciente para se atingir um objetivo da melhor maneira possível. É óbvio isso. Quando você planeja, você está pensando como você vai atingir um objetivo. Imagina que você quer fazer uma viagem. Tanto faz ser uma viagem próxima ou uma viagem distante, uma viagem que exija mais recurso. Tanto faz de uma maneira ou de outra, você vai se planejar.
Desde você pegar se você vai fazer essa viagem de ônibus, de carro, de trem, de avião, se você vai precisar levar roupa, quantos dias você vai ficar, qual vai ser o clima que vai ter lá para ver o tipo de roupa que você vai ficar, né? Se você vai precisar levar mais dinheiro ou menos dinheiro, se vai mais alguém com você, se você vai ter uma série de exigências, vai ter que tomar vacina, vai ter que se proteger, uma série de coisas que dentro de um pensamento da viagem você vai ter que fazer. Dentro de uma organização, é exatamente a mesma coisa. A empresa se planeja. E o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico nada mais é que uma técnica, uma forma que a empresa procura para pensar qual é a melhor maneira de se atingir um objetivo. Ou seja, né, a empresa analisa todos os elementos, todos os recursos que ela tem, e dentro de tudo que ela tem, ela enxerga aonde ela quer chegar e o que ela precisa para chegar. E aí a gente começa a ver o planejamento. Por que a empresa planeja? Por que nós planejamos, né? O primeiro elemento que leva a pensar no planejamento é justamente garantir que o futuro vai ser considerado. O que quer dizer isso, né? Então é entender o que você está decidindo hoje, como isso vai funcionar no futuro. Qual a decisão tomada hoje vai impactar lá na frente? O que você está fazendo hoje que isso vai refletir lá na frente? Você pensa no futuro também considerando eventuais coisas que serão inevitáveis lá na frente. Então, por exemplo, você sabe que daqui a um determinado período você vai passar por uma dificuldade, você vai ter uma dificuldade, você vai ter que enfrentar um obstáculo. Então, se você pensa nesse obstáculo, você pensa na dificuldade, você já, quando a dificuldade chegar, você está preparado para enfrentá-la da melhor maneira possível. Isso pode ser qualquer exemplo que você coloque. Vamos dizer que a previsão do tempo diz que à noite vai chover. Então, na hora que você vai voltar do seu trabalho, vai estar chovendo. Então, se você leva um guarda-chuva, uma capa de chuva durante o dia, quando chover, você já está preparado. Se você não faz nada agora, quando chover, corre o risco de se molhar. Então, entramos no último elemento, que é controlar o controlável. Então, eu posso me proteger, eu posso me precaver, vou fazer isso. Por que mais a gente planeja? Né? Para controlar, para minimizar as influências de mercado. Então, quando a empresa, quando a gente fala de organização, lembra que aquele macroambiente que existe também é conhecido como mercado. Então, o mercado dita normas. A gente escuta muito isso. O mercado reagiu, o mercado gostou, o mercado não gostou. Né? O mercado diz que a gente vai fazer isso. Né? Então, quando você se prepara, quando você pensa, quando você planeja, você está justamente evitando que essas influências do mercado atuem no teu produto de forma positiva ou negativa, porque você já tem isso dimensionado e você consegue controlar. Você também pode planejar porque você vai tomar decisões. Então, quanto mais for racional a decisão que você tomar, né, e a gente vai falar isso na próxima aula, né, sobre o processo decisório. Então a gente vai perceber que a decisão ela é tomada baseada em critérios, em fatores, em análises de elementos que você tem. Então, quanto mais racional for a decisão que você tomar, melhor, com mais qualidade, vai ser o seu planejamento. E você pode planejar também justamente para coordenar as suas atividades. Então, se você consegue enxergar, consegue decompor as suas ideias, você consegue demandar, você consegue delegar funções e garantir que todo o trabalho, de uma maneira global, seja feito. Imagina a construção de uma casa. A casa tem um plano, então você, enquanto um constrói, enquanto um está levantando parede, o outro está fazendo a parte hidráulica e por aí vai. Então você cria etapas, cria elementos, um planejamento para a casa ser construída. Se você deixar que cada um só faça tudo,
essa casa nunca vai sair. Agora, se você distribui essas tarefas, enquanto um faz uma coisa, o outro faz de forma coordenada, você vai ter um resultado muito mais rápido e você vai poder acompanhar isso de uma maneira muito mais coerente, né? E aí vem qual o objetivo do planejamento, né? Então, quais são os objetivos? Segundo Drucker, né, o planejamento é justamente aquele primeiro, ó lá, preparar o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlado. É a definição mais elementar do planejamento, né? É você simplesmente se preparar. Eu coloco muito exemplo para os alunos, para vocês, quando eu faço, por exemplo, prova, o pessoal, professor, a sua prova foi fácil porque o senhor dá questionário para a gente, o senhor dá revisão e a prova é baseada em cima disso. Ok. Eu dou uma série de elementos, de recursos para vocês fazerem, mas se vocês não utilizam os recursos, não adianta nada. Então, se você não se prepara, você não vai conseguir tirar nota. Então, de uma maneira geral, né, o tempo que você dedica para o planejamento, né, é justamente vital para você evitar problemas quando você for executar. Se você perde um tempo, então sempre que você tiver uma atividade, perde um tempo, meia hora, uma hora, um dia, para planejar, para pensar naquilo, você vai evitar muitos problemas na hora de você executar o projeto. Então, o objetivo central do planejamento é justamente minimizar a necessidade de revisões durante a execução. Então, aquela coisa, se você pensa, você planeja, você sabe o que você vai fazer, a possibilidade de você estar toda hora revisando, mudando, corrigindo rota, vai ser bem menor. Tá? Então, por definição, né, planejamento o que é? É um processo contínuo, dinâmico, que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Então vamos lá. Planejamento é você pensar aonde você quer chegar, entender o caminho por onde você vai e o que você vai fazer durante esse caminho para chegar nesse objetivo, tá? Então essas ações, elas são identificadas para você, que permitem para você que você consiga executá-las de forma mais adequada possível. O planejamento ajuda você a entender como você vai chegar lá. Mais um exemplo com vocês, né, alunos. Por que vocês estão estudando? Sempre faço essa pergunta para vocês. Por que vocês estão estudando? Mas vocês estão estudando porque vocês têm um plano. Vocês têm um plano. Um plano de lá na frente, uma promoção, conseguir um emprego melhor, montar a sua empresa. Né? Mas vocês, e para isso, dentro desse planejamento que vocês fizeram, é necessário uma qualificação, uma graduação. Beleza? Vamos lá. Então, quais são as premissas do planejamento? Primeira coisa que você tem que pensar, né? O planejamento determina um propósito organizacional. A gente está falando aqui no caso de empresas. O planejamento delimita os domínios de atuação. O planejamento verifica a capacidade de resposta da organização às mudanças do ambiente. Então, aquela coisa, o planejamento vai dizer para você se a empresa está preparada, se a organização está preparada para as mudanças ambientais que vão acontecer quando você tiver em mente atingir determinado objetivo. O planejamento ele alinha os objetivos, né, com a missão da organização. Então, se você planeja, se você sabe onde você quer chegar, se a empresa sabe onde quer chegar, se a organização sabe onde quer chegar, é muito mais fácil cada departamento, cada área se planejar, se monitorar para trabalhar dentro daquilo que a empresa, que o objetivo maior está estruturado, né?
E o planejamento define o caminho para ser seguido, né, para atingir os objetivos que são alcançados. Aí a gente entra no pensamento, né, da Alice no País das Maravilhas. O que tem a ver com a história? Justamente isso. A Alice, quando chegou lá no País das Maravilhas, caiu, viu o gato e perguntou: para onde eu vou? O gato falou: você quer ir para onde? Ela falou: não sei. Falou: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que é importante no planejamento, né? Saber aonde você quer chegar. E aí a gente entra no conceito de estratégia da organização. Então, estratégia, todo mundo já viu, Tropa de Elite, sabe o que é estratégia, estratégia e por aí vai, né? Então, estratégia o que é? O conjunto de meios que a organização utiliza para alcançar os seus objetivos. Então, tá, preciso faturar, preciso montar, preciso entregar. O que é que eu vou fazer para entregar? O que é que eu vou fazer para faturar? Então é como você vai pensar, como você vai montar, o que é que você vai precisar para chegar nesse caminho. Então, a estratégia dentro de um plano é justamente o quê? A direção, o curso, né? O caminho que você vai usar para chegar no futuro. Tá? A estratégia o que é? Nada mais é que um padrão, uma consistência no comportamento. Então, minha estratégia é não brigar com ninguém. Minha estratégia é ser agressivo, falar, me expor, aparecer. Então, a estratégia o que é também? Uma posição, uma definição de alguma coisa dentro do mercado. Então, nesse caso, como a gente está falando de organização, a definição, né, esse posicionamento é ligado ao quê? Ao tipo de produto. Então, você vai ver que até mesmo alguns produtos, né, se você for analisar, alguns produtos têm uma estratégia mais agressiva do que outros. Por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo conhece a Red Bull. Por quê? Porque a Red Bull tem uma estratégia agressiva de comercial. Ela coloca comercial em tudo quanto é lugar, faz propaganda do produto dela em tudo quanto é lugar para aparecer. Tem outras marcas de energético? Tem. Monster. Eles fazem tanta propaganda? Nem tanto quanto a Red Bull. Todo mundo conhece energético como Red Bull. Quando a gente faz a integração entre planejamento e estratégia, ou seja, o planejamento estratégico, o que é? É justamente juntar isso. E foi exatamente isso que as organizações fizeram nas últimas décadas. A integrar o planejamento e a estratégia. Para quê? Porque isso é uma forma de lidar com a concorrência acirrada, com uma competitividade cada vez maior que você tem nos mercados. Hoje, se você for pensar qualquer produto que você imaginar, tem pelo menos 4 ou 5 marcas competindo no mesmo nível. Qualquer produto. Pensa num produto, você vai ter 5, 6 marcas competindo no mesmo nível. O que vai diferenciar? A estratégia. Como cada empresa enxerga esse produto e como essa empresa vai oferecer o produto para o seu cliente. No campo teórico, né, o planejamento estratégico surgiu como uma oposição ao planejamento tradicional. Aquilo que a gente fala, vamos planejar? Planejar é simplesmente você analisar, tomar as decisões, ver o caminho que você quer fazer, como você vai fazer isso, né? O planejamento estratégico surgiu lá nos anos 50, na América, como um exercício orçamentário. Então, por que o pessoal começou a enxergar, a ter necessidade de uma estratégia, de um planejamento estratégico? Porque simplesmente começou a faltar recurso. Então, as empresas começaram a enxergar a necessidade, eu preciso vender meu produto, eu preciso fazer meu produto desse jeito. Então, eu tenho que começar a pensar estrategicamente, fazer meu produto melhor, entregar meu produto melhor. E é justamente nessa época que as áreas de administração, logística, recursos humanos, marketing começam a ganhar relevância. Porque é justamente nessa época que o pensamento estratégico
começa a fazer a empresa não olhar para fora, para o mercado, mas olhar para dentro, para os seus recursos e a gerenciar esses recursos, né? Já na década de 60, né, isso já estava instalado nas grandes organizações. Já era conhecido isso como planejamento estratégico de fato. Quer dizer, isso é uma coisa que começou nos anos 50. Por que nos anos 50? Porque em 1945 acabou a Segunda Grande Guerra. Então, você tem um contingente de pessoas voltando, um monte de países que estão destruídos, passando por uma reconstrução, e você precisa dar trabalho, você precisa dar renda, você precisa fazer esse pessoal retornar à sua vida normal. E não é diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Vamos lá. Então, vamos fazer essa análise. Nessa tabela a gente vê exatamente os aspectos, né? Então, quando a gente fala do planejamento, quando a gente fala da amplitude, um planejamento normal, tradicional, é uma coisa de curto prazo. É feito por setores e chega-se a um plano. No estratégico, é uma coisa de longo prazo, né? É uma coisa mais global. Global no sentido não de mundial, mas uma coisa que envolve toda a organização, não só um pedaço da organização. E está ligado à missão da empresa, né? Como é conduzido o planejamento tradicional? Ele é centralizado, ele é rígido. O plano é esse e vamos seguir. E ele é impositivo. Isso a gente vai fazer. No plano estratégico, essa condução ela é participativa, ajustável e negociável. Da mesma maneira que a dinâmica do planejamento tradicional funciona dentro de uma harmonia, visa a manutenção e está ligado mais a um processo técnico, enquanto que no planejamento estratégico a dinâmica vem da onde? De um conflito social, de uma mudança muito grande e de um processo que não é só técnico, mas também é político. Então vamos lá. Quais são os atores? Quem é que atua no planejamento tradicional, né? Os observadores, os executores e os especialistas. No estratégico, os atores contam com participação, com co-executores e com facilitadores. Bom, o que eu quero mostrar para vocês com toda essa explicação, essa demonstração dessa tabela aí, né? Que o plano tradicional, ele não... Tudo bem, ele vai atingir uma coisa no futuro, mas o planejamento, você, de certa maneira, você não consegue antever resultados. Você faz um planejamento, faz estimativas e começa a exigir, ver o que é que vai acontecer lá na frente. No planejamento estratégico, o que acontece? É uma série de ações coordenadas que vão chegar a um resultado esperado. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? O nosso caso, as nossas aulas. Estava tudo bem, tudo tranquilo, até que, infelizmente, apareceu essa situação que colocou todo mundo aí em isolamento e obrigou que a gente ficasse em casa, né? Algumas funções, como é o nosso caso aqui, né, da educação, era possível fazer, continuar a aplicação das aulas através de um sistema de ensino à distância, através de um sistema remoto. Só que, por conta do imediatismo de como a coisa aconteceu, precisava-se que fosse feito alguma coisa imediatamente, né? Então, a gente, cada professor, dentro da necessidade, buscou os recursos que tinha disponíveis no momento. Então teve professor que usou live no Instagram, teve professor que usou o Facebook, teve professor que usou o Microsoft Teams, como eu usei, e teve professor que usou o Teams. Qual o objetivo, qual a meta? Que até o final do semestre, que é o que era premente, a gente tivesse todos os alunos, ou a grande maioria dos alunos, com conteúdo suficiente para fazer prova, para fazer uma avaliação, para continuar com a sua graduação normal. O que vai acontecer agora em agosto é uma outra coisa. Então, isso que nós fizemos agora, para esse período, foi um planejamento tradicional. A gente precisava, o que é que temos na mão? Vamos fazer com isso e a gente vai chegar no resultado. Ok, a gente sabe o resultado que a gente quer que vocês sejam capacitados.
ok? Mas e aí? O que vai acontecer lá na frente? Como é que vai ser a faculdade lá na frente? Não dá para você ficar todos os professores ajudando. Desculpa, ajudando é um termo muito forte, né? Mas assim, não dá para ficar todos os professores colaborando, cada um ao seu jeito. Lembra, os professores trabalham dentro de uma organização. Então, dentro da organização, nesse período que nós vamos enfrentar pós-pandemia, que queira Deus seja logo no começo do próximo semestre, os, os métodos sejam uniformes. Para quê? Para que a faculdade continue com um padrão de qualidade esperado e que haja uma uniformidade no atendimento. Para quê? Para que as expectativas, para que as metas que são planejadas, que são programadas, sejam totalmente atendidas. Porque não adianta a gente entrar no próximo semestre empurrando coisas como tem que ser feito. Então já tem que ser feito um planejamento, começar a ser feito um planejamento agora, né? E que isso seja disseminado, especificado. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Precisamos qualificar mais no ABA? Precisamos treinar o pessoal no Microsoft Teams? Um exemplo que eu estou colocando, tá? Você começa a desenvolver uma série de ações para quê? Para quando terminar a pandemia, ou seja lá quando isso acontecer, que tudo esteja montado para que você tenha um resultado. Quando é que você vai saber o resultado disso? Durante o andamento do processo, onde você vai fazer uma série de avaliações e vai achar esse caminho. Tudo isso que está sendo feito agora está gerando uma série de informações que serão utilizadas para uma decisão futura. Então, uma coisa bem que eu estou querendo dizer, o planejamento tradicional é uma coisa que funciona muito rapidamente a curto prazo. Agora, um planejamento estratégico é uma coisa que vai funcionar a longo prazo, não é uma coisa que você vai fazer para amanhã. O planejamento estratégico é uma coisa que você vai começar hoje e isso vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Ou 1 ano, ou 2 anos, dentro do que você entender o que é o curto prazo. Você vê, nosso curto prazo aqui nessa questão das aulas, eu estou falando a gente está falando coisa em 2 meses já. E a gente vai se ajustando. À medida que as informações vão chegando, esse planejamento vai se ajustando e a gente vai moldando o nosso conhecimento, a gente vai mudando essas informações. Tudo isso vai servir para uma mudança de estratégia. Então, está escrito aqui do lado. Né? Está escrito aqui do lado. Planejamento tradicional, a gente prevê. No planejamento estratégico, a gente constrói. Prevê o quê? Constrói o quê? O futuro. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que começar a entender é justamente isso. Um planejamento que você faz é um planejamento tradicional. Quando você pensa, quando você fala, não, para a gente chegar lá, precisamos de etapas, precisamos vencer etapas, precisamos chegar, isso se chama planejamento estratégico. Tem outros exemplos, até mais próximos da realidade, mas não tão factíveis de explicação. Então, uma coisa muito, de novo, explicar de novo, deixar bem claro. Planejamento tradicional, você prevê o futuro. Planejamento estratégico, você constrói o futuro. Beleza? Vamos seguir aí, vamos continuar. Esse ambiente que a gente vive, de constantes mudanças, né? Então, entender essa concepção estratégica do planejamento, né? Só aumenta a competitividade da empresa. Então, a empresa que pensa estrategicamente, né, ela consegue abrir o mercado e consegue avançar muito mais no detalhe do mercado. Eu coloquei aí, né, esse slidezinho da Coca
mas da Coca e da Pepsi, assim, a gente não vê essa briga tão forte aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, Coca e Pepsi têm exatamente 50% do mercado, é metade para cada um. Então lá os caras brigam por centavos. Aqui no Brasil não, é Coca e Pepsi. Agora lá nos Estados Unidos, na Europa, em outros ambientes, a Pepsi e a Coca estão num nível de igualdade muito grande. Então a estratégia que cada um utiliza é muito importante para você ganhar mercado. E é justamente o que a gente vê aqui na segunda imagem, né? É justamente um jogo de xadrez, né? Porque como você enxerga, né? O que é uma visão sistêmica? É você enxergar de cima, você enxergar tudo de uma maneira completa, né? Então isso acabou sendo incorporado ao planejamento, né? Que passou a ter essa coisa de toda hora se readaptar, toda hora se ajustar e ficar analisando os ambientes externos e internos para a gente estar se aprimorando. Até 1950, as empresas não se preocupavam com o mercado. Elas simplesmente colocavam o produto para vender. Porque elas eram únicas. Então, você imagina quantas marcas de chocolate você tinha em 1970 a 1980. É Lacta, Garoto, né? E vai, Copenhague. Hoje, quantas marcas de chocolate você tem no mercado? Só no mercado, sem considerar Copenhagen, Cacau Show, mas só no mercado. Hershey's, Milka, são uma série de marcas do Brasil e do mundo que estão lá disputando o mesmo espaço. Então, cada empresa dessa tem que toda hora estar analisando o seu mercado para continuar existindo. Pegar um exemplo, já que eu falei de chocolate, vamos pegar o exemplo da Ferrero Rocher, né? A Ferrero Rocher veio para o Brasil, no começo ela sofreu, porque o produto dela era um produto que no ambiente do Brasil ela derretia, até que ela foi lá, pesquisou, entendeu que o ambiente do Brasil era diferente e ela começou a desenvolver produto para vender o produto dela o ano inteiro aqui no Brasil, né? Então, só para a gente retomar as nossas definições, né? Então, quando a gente pensa em planejamento estratégico, a gente não tem um conceito único de planejamento estratégico. Vamos ver alguns conceitos aqui para vocês. Então, primeiro, planejamento estratégico é um futuro desejado para a organização e os meios mais eficazes para alcançá-los. Quem falou isso foi Akoff. Planejamento estratégico é o processo pelo qual os membros e líderes de uma organização visualizam o futuro e desenvolvem os procedimentos e operações necessários para atingir esse futuro. Olha só, né? Membros e líderes. Quem é que determina qual é o nível estratégico da empresa? Chefia, liderança. Então, eles é que pensam estrategicamente. O resto vai descendo os níveis até chegar no nível operacional, que é fazer o produto em si. Então, quais são as condições para um planejamento ideal? Né? Primeira coisa, né? Ter consciência da sua necessidade. Segundo, decisão pela sua utilização. Terceiro, envolvimento efetivo da direção. A direção da empresa no planejamento estratégico tem que comprar ideia. A ideia tem que partir deles. Nenhum plano estratégico funciona sem a cabeça da organização funcionar. Se o dono, se o diretor da empresa, se o presidente da empresa, se a direção, alta direção da empresa, não compra o planejamento, não é estratégico, não funciona. Esse é o item mais importante, né? Tem que ter um clima propício para isso acontecer. Então, as condições ambientais têm que serem favoráveis, né? Você tem que ter informações relevantes para o planejamento, levantar informações para ter esse retorno, né? E, finalmente, tem que ter uma participação organizada. Bom, para o desenvolvimento de um plano estratégico, existem diversas metodologias, né? Algumas ferramentas aí têm muita repercussão. Eu não vou abordar todas as metodologias, mas eu vou falar duas para vocês aí,
para vocês terem noção do que é, e a gente vai estar... Vamos desenvolver um pouco esses dois elementos, né? Análise SWOT, as 5 forças competitivas de Porter, né? A técnica de análise e estratégias competitivas, o plano estratégico empresarial, né? E a metodologia do planejamento estratégico situacional. Desses 4 elementos aqui, eu fiz uma marca grande, mas a gente só vai analisar a análise SWOT. Tá? Não são as 5 forças competitivas de Porter. Só vamos fazer a análise SWOT e mais uma ferramenta. Uma coisa muito importante aqui, que eu vou falar para vocês. Tá? Não há uma metodologia específica para direcionar um planejamento estratégico. Quando você vai construir um planejamento estratégico, você vai fazer um planejamento estratégico, não existe uma ferramenta que fala, essa é obrigatório seguir. Então, isso que eu vou estar falando para vocês daqui para frente agora, são 2 ferramentas que a gente utiliza, que são significativas para a utilização do planejamento estratégico, mas não necessariamente que são obrigatórias para o planejamento estratégico. Né? Primeira, análise SWOT, ou FOFA. Então, o que é análise SWOT? Então, a matriz SWOT é um instrumento de análise simples, né? E o objetivo, o que é? É simplesmente achar os pontos fortes, os pontos fracos, né? Com a finalidade de tornar a empresa muito mais eficiente e competitiva. Fazendo o quê? Que a empresa corrija essas deficiências. Então, SWOT, né, é justamente a sigla de Strength, forças, Weaknesses, fraquezas. Forças e fraquezas é o ambiente interno da empresa. É tudo aquilo que a empresa tem dentro dela. Né? Oportunidades e ameaças são fatores externos, são fatores do macroambiente e do microambiente. Tudo aquilo que pode favorecer a empresa ou prejudicar a empresa no desenvolvimento do negócio dela. Né? Então essa análise FOFA, em português, né? FOFA é forte, oportunidade, fraco, ameaças. Né? Nos leva a pensar em aspectos favoráveis ou desfavoráveis para o teu negócio. Então vamos lá. Quais são os seus pontos fortes? Né? Todo mundo fala as famosas perguntas na entrevista. Né? Quais são o teu ponto forte? Ah, eu sou curioso. Qual é o teu ponto fraco? Ah, eu sou curioso. Não é. Você tem seus pontos fortes. Quando você fala teus pontos fortes, você fala, sou inteligente, faço isso, faço... Quais são os seus pontos fracos? Ponto fraco é aquilo que você não faz tão bem. Não falo bem inglês. Então, os pontos fortes você enaltece, ponto fraco você esconde. O que são oportunidades? Oportunidade é tudo aquilo que você enxerga que é favorável para você aparecer, para a tua empresa aparecer. E o que são ameaças? Ameaças é tudo aquilo que vai prejudicar a tua empresa a aparecer. Tá? Então, quando você monta essa matriz, né, FOFA ou SWOT, ela é feita num quadrante. Em cada um dos quadrantes você vai colocar os elementos, os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, as oportunidades ambientais e as ameaças ambientais. Quando você olha as forças e oportunidades, você está olhando fatores positivos. Quando você está olhando as fraquezas e as ameaças, você está olhando os fatores negativos. Ao mesmo ponto que quando você vê as forças e as fraquezas, você está enxergando fatores internos, e quando você está enxergando as oportunidades e as ameaças, você está enxergando fatores externos. Simples assim. Isso que você tem aí é o que você enxerga como a matriz SWOT ou a matriz FOFA. Então aqui, olha só, um exemplo, né? Forças. Nome e marca de reputação forte no mercado mundial. Grande número de lojas. Constante inovação em produtos. Adaptação de menu aos locais de implementação.
forte investimento em publicidade e marketing, preço competitivo, administração de cadeia de suprimento just in time, presença como patrocinador em grandes eventos, associa filmes e desenhos com seus produtos. McLanche Feliz, aí já marcou quem é, né? Fraquezas, pouca variedade de alimentos saudáveis, atendimento lento em pedidos especiais, danos ecológicos na produção de seus pedidos, má reputação quanto aos direitos dos funcionários e condições de trabalho, alto turnover, incluindo alta gerência, desconhecimento da origem de alguns ingredientes, posicionamento mesmo por menos, filtra o segmento de clientes. Oportunidades, novas tecnologias que possibilitam a redução de custos, ainda recorrendo de falta de tempo da população demandando alimentação fast, aumento da preocupação com questões sociais, traz a oportunidade de parcerias com instituições de caridade. Consciência por alimentos saudáveis, traz oportunidades de mudança no cardápio. Ameaças, mercado de fast food saturados em economias desenvolvidas, crescente demanda por alimentos mais saudáveis, nascem mais estabelecimentos com a proposta FIT para alimentos, mudança da regulamentação da Anvisa. Então, quem está falando aqui no caso? Estamos falando do McDonald's. Então, essa é a matriz SWOT do McDonald's. Então, é verdade o que ele fala? É. O McDonald's não fala as fraquezas dele. Né? Então, o McDonald's não fala que... Não... Qual é o único alimento saudável no McDonald's? Maçã, no McLanche Feliz. Né? Agora, o McDonald's não fala nas propagandas dele que toda hora tem gente saindo, toda hora tem gente entrando. Mas ele fala que é uma marca forte, ele patrocina a loja, tem loja no mundo inteiro. E onde é que ele enxerga? As oportunidades, novas tecnologias que permitem que você fazer o lanche mais barato. Né? Ainda tem muita gente que procura comida rápida. E por aí vai. Quais são as ameaças? Tem muito mais gente procurando comida fit. Então é aquela coisa. Analisar esses quatro elementos permitem que você faça uma análise da tua empresa. Como é que você vai avançar na tua empresa? Pensa na McDonald's, o que era o McDonald's alguns anos atrás, e enxerga o McDonald's hoje. Outra ferramenta são os 5Ws e 2Hs. Né? O que é 5Ws e 2Hs? 5Ws e 2Hs é um código para 7 perguntas que você faz em inglês. Então, que é que você... Aqui no Brasil, tá vendo? É mais feio, né? É 4 Qs e um POC. Não é chique. Agora, 5W e 2H é mais bonito. Né? O que é o 5W e 2Hs? São 7 perguntas que você faz para o teu projeto, para entender aonde você quer chegar, para você enxergar os teus recursos. Então, who? Quem? Quem vai ser o responsável pela implantação? Quem vai mandar no projeto? When? Quando essa ação vai ser realizada? What? O que vai ser esse planejamento? O que nós vamos fazer? Né? Why? Por que a gente está fazendo isso? Where? Aonde a gente vai desenvolver essa ação? Esses são os 5Hs. Who, when, what, why. Ou quem vai ser o responsável? Quando a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Por que a gente vai fazer? E onde a gente vai fazer? Depois vem os 2Hs. Né? How? Como a gente vai implementar essa ação? Quais serão os passos dessa ação? E o último, how much? Quanto será o gasto dessa ação? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Com análise SWOT e com os 5Ws e 2Hs, já é uma boa premissa para vocês começarem a pensar no planejamento estratégico. Enxergando o que a empresa pode fazer, já é um bom caminho para vocês fazerem isso. Tá. E aí vamos para as fases do planejamento estratégico. Né? Então,
Como a gente vai fazer isso, né? Primeira fase é a preparação. É justamente o conhecimento do sistema como um todo. Vocês enxergarem o sistema, saber como está montado o atual sistema para estabelecer os próximos elementos, né? Determinar os objetivos e os prazos que você tem. Estabelecer as prioridades. Então, na fase de preparação, você primeiro faz um pré-planejamento ou um planejamento do planejamento. Como a gente vai fazer? Como a gente vai preparar, né? Começa a selecionar os recursos disponíveis e aí a gente vai para a fase do desenvolvimento do planejamento, que é justamente o quê? Desenvolvimento do programa, aprovação, execução e depois, finalmente, o aperfeiçoamento. Ou seja, já fizemos, desenvolvemos e aí começa a entrar o aperfeiçoamento. O que é? O feedback. Que é justamente a avaliação se o planejamento está seguindo, está acompanhando, as etapas estão sendo cumpridas, está tudo bonitinho, né? O replanejamento, se for necessário, então é aquela coisa. Depois que você pegou todas as informações, precisa mudar alguma coisa, precisa replanejar alguma coisa, vamos fazer o replanejamento. E aí a gente acaba. Depois do replanejamento, é justamente fazer a retroalimentação e a gente começa todas as fases novamente. Fazendo uma síntese das etapas do planejamento estratégico. Então, primeiro a gente define quais são os nossos valores. A partir da definição dos nossos valores, nós desenvolvemos a missão e o negócio que a empresa faz. Lembra que a gente falou da questão de produto, como você vai pensar o produto, a maneira como você vai pensar o produto e como você vai trabalhar com esse produto. Você faz uma análise ambiental, as forças, as fraquezas da empresa, as oportunidades e ameaças do mercado, né? Desenvolve aí uma visão estratégica. O que é essa visão estratégica? Aonde você quer chegar? Então, se eu estou fazendo isso agora, o que é que eu quero ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Né? A partir daí você desenvolve questões e cria diretrizes estratégicas, né? E aí a partir de então você começa a desenvolver essas ações, que é efetivamente, depois do planejamento, o plano de ação. Vamos fazer um fluxo disso daí para vocês entenderem melhor como é que funciona e vai ficar mais fácil para vocês, quer ver? Então, você pensando no planejamento estratégico como um fluxo, você vai ter lá, primeiro, né, declaração de missão, visão de negócio. Dentro disso já estão os valores. A partir do momento que você faz enxerga a missão e visão de negócio da empresa, você tem 2 caminhos. Análise do ambiente interno, os pontos fracos e os pontos fortes, e análise do ambiente externo, as oportunidades e a ameaça. A combinação desses 2 elementos leva você a formular metas e objetivos da empresa. Quando você formula essas metas e objetivos, você monta a sua estratégia, porque se você já definiu aonde você quer chegar, você automaticamente vai começar a desenhar o caminho que você vai traçar para chegar lá. A partir da formulação da meta e da estratégia, tem a implementação. Está montado o plano estratégico. O que está faltando aqui? Justamente o feedback, o retorno de tudo isso. Ou seja, em todas essas fases, mesmo depois da implementação, você vai fazer um feedback, você vai ter respostas que vão servir de elementos para você retroalimentar todo o sistema e a partir daí, aonde for necessário em qualquer uma das etapas, fazer uma mudança. Enxergar o que está mudando dentro do meu conceito. Vou voltar de novo por causa da pandemia. A mudança da pandemia gerou agora uma série de implicações na maneira de trabalhar. O ambiente externo sofreu uma mudança grande e as empresas vão precisar fazer
pensar no seu planejamento estratégico algumas alterações, alguns ajustes dentro desse elemento. Ok? Quais são os benefícios que você tem, então, desse planejamento estratégico? Primeiro, agiliza as decisões. Melhora a comunicação, né? Aumenta a capacidade gerencial para tomar decisões. Promove maior consciência coletiva. Proporciona uma visão de conjunto da empresa. Uma maior delegação. Então você tem um planejamento, você sabe o caminho, então você consegue delegar. Deixar que as pessoas façam as suas funções dentro daquilo que está planejado, né? Dá uma direção única para todos e orienta programas de qualidade. O que mais? Além de tudo isso, melhora o relacionamento da organização com o ambiente externo, permite controle apropriado, os produtos e serviços entregues, né, é conforme o cliente exige, porque você está acompanhando, você está analisando isso, né? Melhor coordenação das interfaces do projeto e possibilita uma resolução antecipada de problemas e conflitos, além de propiciar um grau mais elevado de assertividade na tomada de decisões. Tá? Bom, pessoal, era essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não vai dar para colocar like aqui porque não está no YouTube, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre processo decisório. Obrigado aí, agradeço a atenção, a paciência de vocês e a gente se fala de novo na quarta-feira, na próxima aula. Obrigado, até mais.